É este Paulo que, quando ele passa por cidades e cidades, ele não gera nos seus sofrimentos somente marcas, mas ele gera nos seus sofrimentos testemunhos, porque chamada missionária é gerar testemunho. Ô Vitor, você me prova? Te provo. Atos capítulo de número 1, versículo de número 8. Lucas vai descrever que Jesus está sendo assunto aos céus. E quando Jesus está sendo assunto aos céus, Jesus dá uma missão, e a missão é essa: vocês ser-me-ão testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia e Samaria. Só pode testemunhar de Cristo quem sofre por Ele. Só pode testemunhar de Cristo quem passou pelas marcas para servir a Ele. Então eu posso te dar uma boa notícia, e se valeu glória você dá. Você poderia ter motivos suficientes para parar, poderia ter motivos suficientes para desistir, mas aquilo que Deus confiou na sua mão está gerando testemunhos para a obra de Deus, está gerando testemunhos para o nome do Senhor ser glorificado. Você me entende? Levante a mão e diga glória a Deus por esta palavra. Então Paulo, ele é impulsionado, ele é colocado em uma missão, e uma certeza inabalável acaba de recair sobre o coração dele, porque ele era convicto desta chamada que o próprio Cristo havia lhe dado, e ele está disposto a pagar o preço que fosse necessário por essa missão. E é a verdade que aqui está, porque o maior exemplo da essência de quem é chamado e vocacionado verdadeiramente para o campo missionário, ele entende que ele não vive para si, mas ele vive para cumprir a vontade de Deus. E é a Bíblia que nos prova isso. Vocês lembram quando Jesus, ele olha para os seus discípulos em João capítulo 15, ele olha para os discípulos e diz: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. E escolheu para quê? Para que vades. E quando vocês chegarem, vocês têm que dar frutos. A árvore só é conhecida pelos frutos. Vou repetir, vai. Eu vou repetir. A árvore só é conhecida pelos frutos. E a pergunta que Deus está fazendo ao nosso coração é essa: que fruto você tem dado para o reino de Deus? Que fruto você tem dado aonde você convive? Que fruto você tem dado na tua casa? Que fruto você tem dado pela sua família? Ô Vitor, é porque aonde eu convivo não pode ser crente, aonde eu convivo não pode falar que é crente. Eu me lembro, pastor Marcos, da minha época de escola, nós tínhamos uma mania de fazer culto na sala. Nós tínhamos uma mania muito bonita de pregar o evangelho. Reunia algum grupo de pessoas no fundo da sala, e em determinado tempo nestes cultos, nós sabíamos que uma professora substituta iria entrar. E chegou o dia dessa professora entrar. E quando nós chegamos, nós começamos o culto, fizemos a oração. Um irmão que até hoje ele continua crente, o irmão Pedro, ele estava orando e ele dizia: Senhor, nos dá ousadia nesta escola, Senhor, nos dá sabedoria para enfrentar os problemas, Senhor, nos dá estratégias para ganhar almas. Quando menos imaginamos, a professora estava parada na frente da lousa de braços cruzados, olhando para nós fixamente, e a gente não sabia o que fazer. E ela dizia: pararam de orar por quê? Continuem orando, e quando terminarem de orar, se vocês tiverem uma palavra do Deus de vocês para pregar, pode pregar, porque quem é chamado por Deus, quem é vocacionado por Deus, aonde ele chega, o próprio Deus dá a chave na porta. Aonde ele chega, aonde ele pisa, o próprio Deus lhe capacita para pregar a sua palavra. Você pode levantar as suas mãos, porque eu profetizo em nome de Jesus
de Nazaré, que aonde você chegar, Deus vai te dar testemunhos e frutos gloriosos serão transmitidos e extraídos da sua vida. Você pode glorificar a Deus por essa palavra.